iniciar mais esse estudo, agradecer a Deus, né? Primeiro, queremos agradecer a Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor permitiu estarmos aqui com o pastor Juarez, o pastor Rosinha, o irmão Antônio, a Dionil, o Sandro, a Helena, a sobrinha, a Roberta, sua sobrinha. Pai, nós queremos, Pai, nessa noite, Pai, nos entregar agora, nesse momento, a nossa boca, o nosso pensamento, o nosso ouvido a Ti, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo possa vir agora falar para nós, nesse estudo bíblico que nós vamos realizar, poder falar do Teu entendimento, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nós não viemos aqui, Senhor Deus, para ver aquilo que o pastor Aguiar tem a falar, mas que o Teu Espírito, Pai, tenha nos revelado, Pai. Nós nos colocamos agora o nosso ouvido para prestar atenção nas palavras, nossa mente para centralizar em Ti. Repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, todos os pensamentos, todas as expressões, que agora, Pai, a nossa mente seja para aprender de Ti, Pai. Venha falar conosco, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, que o Senhor vai nos trazer conhecimento que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Venha falar conosco, Pai, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos dar sequência aqui ao estudo bíblico que nós temos apresentado à Igreja Batista da Família. E a palavra que nós vamos ver, né, estamos estudando o livro de Gênesis, conforme nós já fizemos aí 2 estudos. Eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro, o que é o objetivo desse estudo? Que haja o entendimento não apenas da letra, mas da palavra de Deus. Porque se nós explicamos lá no primeiro estudo, né, como devemos ler a Bíblia. Se nós lermos a Bíblia como um livro de história, nós vamos terminar de ler a Bíblia, começar a ler de novo 3 vezes, 4 vezes, e não vai acrescentar conhecimento. Mas, como nós pedimos que o Espírito Santo venha nos revelar aquilo que nós vamos estudar nessa noite, ele vai nos falar mais do que nós estamos lendo. Ele vai dar um entendimento, né, que nós precisamos. E esse estudo que começamos em Gênesis, nós vimos aqui que nós vamos fazer um retrospecto aqui, que está nesse estudo uma base para o entendimento da Bíblia. Não somente o livro de Gênesis. Nós vamos começar a estudar a palavra no livro de Gênesis, que é onde tudo começou. Gênesis quer dizer início, origem, né? E é ali onde tudo começou. Então nós vamos, assim, começando o estudo no livro de Gênesis, nós vamos saber o seguinte: qual é o plano de Deus para a sua criação? Para que eu existo? Não é uma boa pergunta? Né? Para que eu existo? Para nascer, tomar leitinho, né? Crescer, ir para a escola, né? Depois começar a trabalhar, arrumar um dinheirinho para casar, comprar uma casa, um carrinho, depois ter filhos. Mas assim, o que está por trás de uma vida? Para que Deus quer o homem nessa terra? Então, qual a importância nossa para Deus? E à medida que nós vamos assim entendendo esse estudo, nós vamos compreendendo assim o plano de Deus. Para que Ele nos escolheu para estarmos na tua casa aqui? Nós somos povo de Deus, escolhido, né? Nação, raça eleita, povo escolhido de Deus. A Bíblia diz, para um propósito. Que propósito é esse? Como tudo nasceu no coração de Deus, como as coisas aconteceram. Então, o estudo que nós já estamos aqui, nós estamos no estudo número 4. Eu sugiro que quem está começando hoje, depois assista os anteriores, né, para poder pegar o contexto. Mas a Bíblia, onde nós vamos ler, é exatamente no princípio, né? Abra, quem trouxe a Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, né, verso 1, diz o quê? Que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Todas essas palavras, todo esse cenário tem uma representação muito importante. Então, quando nós falamos aqui sobre essa questão da terra era sem forma e vazia, nós vemos o seguinte: não era assim, mas assim, quando Deus fez o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança,
E era perfeito o plano de Deus, a criação de Adão e Eva nesse mundo. Mas com o pecado, o que aconteceu com o pecado? Com o pecado houve trevas. Então nós explicamos aqui no primeiro estudo que a terra era sem forma e vazia, havia a treva sobre a face do abismo. Então, quando o homem pecou, então passou a haver trevas na sua vida, porque a luz, ele tinha a presença de Deus, que Deus é luz, mas no momento em que ele se apartou de Deus, você tinha luz, você apaga a luz, fica trevas, não é? Você tem uma lanterna muito poderosa, acabou a pilha, e no escuro, à noite, é trevas. Então o homem, ele era perfeito na criação de Deus, Deus era a luz, ele era a semelhança de Deus, então o homem era a luz. Mas aí, com o pecado, que é a sequência do estudo, nós vamos falar o seguinte, que assim como a terra ficou sem forma e vazia, o homem sem Deus também ficou sem forma e vazio. E aonde havia luz, que era Deus, como o homem se apartou de Deus, né, do pecado, então o homem também ficou em trevas. E havia trevas, então da mesma forma, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Nós estamos falando da minha vida e da sua vida antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, a nossa vida era sem forma, nós não tinha mais o formato de Deus, porque nós perdemos quando o homem pecou. O homem era a semelhança de Deus, mas quando ele pecou, ele morreu espiritualmente, né? Então, o homem fica sem forma. Então, e vazio, porque não tem mais o preenchimento de Deus na sua vida. E no pecado havia trevas na vida dele. Então, havia trevas sobre o face da vida. Então, sem forma e vazio, essa era a nossa imagem antes de conhecer Jesus, né? Porque Jesus veio para nos trazer luz, né? Jesus é a luz dos homens, né? Que diz a Bíblia, né? Então, o homem se tornou sem forma, em trevas e vazio. Essa é a consequência do pecado para o homem, né? O homem sem Jesus. Então, mas Deus não criou o homem para ser sem forma e vazio. Deus criou o homem para ser um vaso cheio de Deus, né? Então Deus não tinha esse plano do homem ser sem forma e vazio. O homem tornou-se sem forma e vazio. Deus criou o homem para ser um vaso cheio de Deus. E também, no lugar de trevas, desfrutar da luz de Deus, né? E também, no lugar de abismo, Deus preparou um rio para jorrar do interior. No lugar de um abismo, que é uma coisa assim, sem vida, de morte, né? Deus fez um rio para jorrar no seu interior. Então, esse é o plano de Deus para o homem. Então, quando nós falamos aqui nos estudos anteriores, nós vamos falar assim, como nós lemos aqui no verso 2, a terra era sem forma e vazia, né? Ok? Mas o Espírito de Deus, a Bíblia fala, né? Pairava sobre a face das águas. E quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz. Então, nós vamos ver o que é o seguinte, né? Aqui, pelo que eu trouxe aqui para a gente refletir, né? Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito Santo. Como é que Deus criou o mundo? Se você ler aqui Gênesis, né? No capítulo 1 que nós estávamos lendo, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava lá, pairando sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E tudo que Deus disse, aconteceu. Então, como é que Deus gerou vida? Através da palavra e o Espírito de Deus pairando. Então, na nossa vida, tudo que Deus faz, que gera vida, é a palavra de Deus. Tudo acontece pelo poder da palavra e pelo Espírito. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, quando Deus falava, haja luz, e houve luz. Quando Deus assim, haja relvas, tudo que Ele foi falando, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então existia ali, naquele momento, Jesus, que é a palavra. O Espírito de Deus, que já estava explícito ali.
e Deus falando. Então, Deus, o poder de Deus gerando vida através da junção de Jesus, que é a palavra, e do Espírito Santo. Está claro? A Bíblia inteira, ela explica Jesus. Tudo aquilo que nós vamos falar, nós vamos ver que está explicando como que Deus preparou para resgatar o homem, né? Então, nós estamos falando o seguinte, né? O poder de Deus gera o quê? Através da palavra e do Espírito. Então, nós explicamos aqui que se fizermos um culto maravilhoso e tivermos o Espírito Santo presente, mas não houver a profissão da palavra, ou seja, não houver uma pregação, não trouxer a mensagem, não há poder de gerar vida. As pessoas ficam, né, assim, ficam quebrantados, porque o Espírito Santo, ele tem poder de trazer cura, revelação, mas o poder de Deus, a vida acontece quando você tem Deus falando e o Espírito Santo de Deus pairando. Então tem que ser a junção das duas coisas. Então, só o Espírito não gera vida e só a palavra não gera vida. Por isso, não basta eu ler a palavra, eu tenho que ter a revelação do Espírito Santo. Está claro isso? Amém. É nisto que a vida vai acontecendo, né? E nós vamos crescendo no entendimento. E como é que o homem é regenerado? Então, quando foi a criação do mundo, era assim, né? Desde o início, é Deus falando e o Espírito pairando. Quando Jesus vem, né? E ele fala para Nicodemos: se não nascer da árvore do Espírito, não verá o reino de Deus. O homem tem que nascer de novo. Então o homem é regenerado. Como que ele é regenerado? Pela palavra e pelo Espírito. Amém? Tudo que Deus faz, Ele não faz nada se não for pela junção da palavra e pelo Espírito, né? Bem, então quando nós falamos aqui, a palavra é o verbo e é o próprio Jesus. Em 1 João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus, né? E ele estava lá com Deus. Então, nós estamos falando aqui de Jesus. Então, na união da palavra, que é Jesus com o Espírito, se fez a vida, é gerada em nós, através da junção da palavra e do Espírito. Então, e nós éramos uma pessoa de jeito, depois do pecado de Adão, sem forma e vazio, havia trevas. Então, alguém orou pela sua conversão, você sabia? Você sabia que ninguém é convertido se o Espírito de Deus não estiver pairando sobre aquela pessoa? Quem convence a pessoa a vir para Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo paira sobre a pessoa quando alguém ora pela conversão daquela pessoa. O Sandro é um testemunho aqui da sua avó, né? Então, Sandro, quando você orava, quando a sua avó orava, o Espírito Santo pairava sobre a sua vida. E a palavra que a sua avó dirigia, junto com o Espírito Santo pairando sobre a sua vida, gerou uma nova vida em você. Que as pessoas falam assim: Sandro, é esse o Sandro que eu conheci, né? É esse o Antônio que eu conheci, né? O que aconteceu? Alguém orou a palavra e o Espírito Santo pairou sobre aquela vida. Então, se você tem alguma pessoa na sua família que ainda não tem Jesus, o que você tem que falar na sua oração? Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor pairava sobre a face das águas e Deus, na sua palavra, gerava a vida, gera uma nova vida naquela pessoa. Amém? Amém. É assim que nós vemos o poder de Deus. Então, nós estamos aqui, irmãos, para entender o seguinte: como é que Deus age? Como é que as coisas acontecem? Por que as pessoas mudam e outras não mudam? Por que as pessoas estão na igreja, umas são tocadas, outras não são? Por quê? Porque tem toda uma explicação bíblica, né? De como Deus age. É lógico que a vontade de Deus Ele é soberano. O tempo de Deus, Ele sabe. Mas uma coisa é certa: se ninguém orar para aquela pessoa, né, o Espírito Santo não pairará sobre aquela pessoa. Por isso que nós temos que interceder, né, pelas pessoas da nossa casa, da nossa família, aquelas pessoas que nós sabemos que ainda não tem Deus, né? Então essa é a nossa primeira experiência com Deus. Amém? A conversão nossa, eu não tinha a menor ideia de um dia estar na igreja. Eu tenho certeza que o Sandro também
não fazia ideia. O Antônio, você fazia ideia de estar na igreja um dia? De repente, talvez não estiver na igreja, mas não nessa igreja, né? Não compromisso, a Roberta, a Helena, né? Mas enfim, mas Deus já tinha visto no seu tempo, porque Deus viu ontem, o hoje e o amanhã, Ele já tinha visto o tempo em que uma pessoa oraria, né? O Espírito Santo pairaria sobre aquela pessoa e geraria uma nova vida, uma nova criatura, tá? Então, nesse entendimento, né, essa é a primeira experiência que nós temos com Deus. Isso aqui nós estamos recapitulando, né? Então, o homem estava em trevas, não era isso? O pecado não surgiu a treva. Antes, o homem, quando Deus criou o jardim né? O jardim do Éden, Éden quer dizer delícias, né? O jardim do Éden era um lugar de luz. Sabe por que é um lugar de luz? Porque Deus estava lá. E onde Deus está, é luz. E Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem, antes do pecado, ele era a luz. Não precisava de energia elétrica, não precisava de nada, né? Deus, o homem estava lá e o homem era a semelhança de Deus. Então o jardim era iluminado. Mas com o pecado, a palavra diz que o homem se separou de Deus. Então ele perdeu a forma de Deus. E ele tomou a forma do mundo. E o mundo estava em trevas, o homem ficou em trevas. Muito bem. Então, nessa explicação aqui, quando você teve o seu encontro com Deus, assim como Deus disse assim, haja luz, a primeira coisa que Jesus traz para a sua vida é a luz. Tá bem? Então, a primeira coisa na conversão da pessoa é receber a luz. O que é a luz? O entendimento. Você, sem a luz, seu entendimento, você vai ler aqui e não vai entender. Mas quando Jesus, Ele vem na sua vida, né? Você tem, assim, a primeira coisa que você recebe na nossa conversão, pode virar, é que haja luz e a luz se fez, né? Não foi isso que Deus disse? Haja luz e a luz se fez. Então, quando você aceitou Jesus, a luz de Deus veio clarear e dar entendimento na sua vida. Então, agora você consegue enxergar o que você antes não via, porque antes você estava em trevas, agora você está na luz. Por que as pessoas que não têm Jesus, por mais boa que seja a pessoa, ela não tem o entendimento? Por quê? Porque ela não está na luz ainda, ela não tem Jesus na vida dela, ela não tem a luz, o entendimento. Ela pode ler 300 vezes, como já explicamos, né? Não basta ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia, até o diabo conhece, né? Mas assim, o entendimento é dado pelo Espírito Santo, aquele que busca Jesus. Porque eu saiba, né, o diabo nunca aceitou e nem vai aceitar ser, né, o senhorio de Jesus. Então, portanto, ele está nas trevas, ele não conhece. E as pessoas que estão nas trevas também não conhecem, não têm a revelação do Espírito Santo. Então, mas agora, nós temos a luz, e Jesus, que é a luz dos homens, diz a palavra, né? Ele veio, né, para ser a luz dos homens, tá bem? Então, o novo nascimento em Cristo acontece aí, tá? Quando nós nascemos de novo, a luz. Então, exemplo da mulher. Quando você vê assim que uma mulher deu a luz, o que aconteceu? Né? Eu vou falar uma coisa para você. A Jamil, por exemplo, quantos anos você já viu falar de mulher que, ao nascer uma criança, ela deu a luz à criança? Né? Agora, por que ela dá a luz à criança? O que quer dizer eu dar a luz à criança? A criança saiu para fora e viu a luz do dia. Pode ser entendido assim. Mas o dar a luz é gerar vida. Ela gerou a criança e a criança, né, ganhou vida. Então, dar a luz é gerar vida. E quando Deus gera uma nova criatura no homem, então Ele dá a vida. Tá bem? Então, o novo nascimento nosso começa quando nós buscamos Jesus. E assim como Deus disse, haja luz, né? A nossa vida gerada em nós foi a luz de Deus na nossa vida. Então, a primeira coisa que Deus faz para nós é gerar vida, dando luz, né? Que é a experiência, a primeira experiência que nós temos com Deus. Vocês estão entendendo? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, olha, essa colocação que você fez aí não encaixou bem no meu entendimento, a gente tenta explicar de uma outra forma, né?
assim que então, depois que você, a Bíblia diz, né? Quando Nicodemo, né, em João 3 perguntou para Jesus: Mestre, como é que eu faço, né, para entrar no reino de Deus? Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus, né? Então, o novo nascimento, você nasce da água e do Espírito. Água é a palavra, Jesus, né? O Espírito, de novo, né? Então, é a junção dos dois a um novo nascimento. Deus gera uma vida dentro de você. Então, aquela nova criatura que a Bíblia fala, né? Que Paulo fala, eis que tudo novo se fez, né? O que era velho ficou para trás, né? Avançando para as coisas que estão à frente. Então, é uma nova vida sendo gerada na nossa vida. Então, nós vamos ter o quê? Primeiramente, o homem estava em trevas. Aceitou Jesus, veio uma luz para dar entendimento. Aquela luz está lá. Mas se você não for aquela luz, né, aonde você precisa, você também, aquela luz vai ficar inútil, não é verdade? Se eu tiver uma luz num quarto, tiver no outro cômodo, não tiver usando aquela luz não vai resolver nada na minha vida. O que Deus espera aqui de nós? Que tenhamos um crescimento espiritual. Aliás, é essa palavra que tem vindo o ano inteiro, né? Que Deus, o maior presente que nós podemos ter de Deus não é receber um prêmio na loteria de 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, porque isso, o ladrão rouba, atrasa, corrói o carro, estraga o carro, daqui a pouco não funciona mais, você fica parado lá, né? Você fica a pé. Mas a maior riqueza que nós temos é ter o entendimento da palavra. E o entendimento da palavra, o crescimento espiritual, ele passa por 3 separações que o homem tem que ter depois do nascimento. A primeira separação é luz de trevas. O homem era trevas. Quando veio a luz, ele tem luz e trevas. Porque aquilo que a natureza pecaminosa do homem ainda está lá, que é trevas. Mas vem a luz de Deus para mostrar o entendimento de Deus. Bem? O que disse Deus? Haja luz. Foi a primeira separação, lá em Gênesis 1:4, né? A Bíblia diz assim, ó: e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E essa separação entre a luz e a treva é a primeira separação que o novo convertido tem que fazer. Separar o que é de Deus e o que é do maligno. O que é pecado e o que não é pecado. Por quê? Eu venho para a igreja, aceito Jesus. E depois eu não me interesso saber aquilo que é de Deus e o que é do diabo. Eu vou continuar a mesma vida que eu tinha antes. Eu vou continuar fazendo aquilo que me leva para o inferno. Adiantou eu ter recebido a Jesus se eu não buscar separação entre treva e luz? O que é trevas? Pecado. O que é luz? É a presença de Deus. Como é que eu estou na presença de Deus? Quando eu não estou no pecado, né? Então, essa é a primeira separação que o novo homem tem que fazer, a separação da luz e treva. Porque assim como Deus separou luz e treva, né? Em Gênesis 1:4, vocês vão ver lá, a Bíblia, né, diz assim, ó: viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas. Então, tem lá luz e tem trevas. Mas Deus falou assim, ó, luz para cá, treva para lá. A nossa vida também, quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que o cristão tem que fazer é saber separar o que é pecado do que não é pecado. Aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aquilo que nós estamos servindo o maligno e o que está servindo a Deus. Como é que nós fazemos isso? Separando luz e trevas. Está claro isso? Sim. Né? Essa é a primeira separação básica na vida do cristão. Aí, quando nós falamos, tem pessoas nascidas de novo que não fazem essa separação. A pessoa nasceu de novo, né? Nasceu da água e do Espírito, mas está lá. E a vida dela não prospera. A vida dela continua ainda amarrada. A vida dela continua ainda com problema, não há assim uma alegria no lar. Por quê? Ela dá espaço para as trevas. Se você falar assim, na minha casa não quero trevas, é só luz. Então, mas para isso você tem que separar. Agora você fala, não, para mim tanto faz luz e trevas. O que Deus pode fazer? Se Ele já te deu, né?
A escolha, você tem que escolher, né? O que você quer para sua vida. Então, o primeiro nível de separação que o homem tem que ter é saber separar luz e trevas, né? Aí, na segunda separação que nós vamos ver aqui, que a Bíblia diz, é a separação das águas de baixo e das águas de cima. Você já ouviu falar disso? É estranho, mas está na Bíblia, né? Ó, vem aqui, Gênesis 1:7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam de cima dele. Então, foi a segunda separação que Deus fez. A separação das águas que estavam, né, de cima, das águas que estavam de baixo. E aí, para o nosso crescimento cristão, o nosso crescimento espiritual, né, melhor dizendo. Então nós temos que saber separar as coisas do alto das coisas do mundo. Então, não basta a pessoa falar assim, eu sei o que é pecado, o que não é pecado, né? Eu separei as trevas da luz, mas eu continuo assim, buscando as coisas do mundo e não as coisas de Deus. O que é as coisas do alto e as coisas de Deus? Então, a gente aprofundou mais no estudo anterior, aqui eu só estou recapitulando, tá? Para depois entrar na parte e tal. É separar as águas de cima, é separar as coisas espirituais das naturais, né? O que é natural? As coisas do mundo. O que é espiritual? As coisas do alto, aquelas que vêm de Deus. As coisas que é da carne, eu poderia dizer que as águas de baixo, das coisas que é do Espírito, que é as águas de cima. Aí, eu também posso dizer aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Então, se você parar e falar assim, mas como é que eu vou saber disso? A Bíblia nos ensina. Se você vê lá na palavra, diz que assim, que a palavra, ela é capaz de penetrar, né, ao ponto de discernir, né, a alma do Espírito. Então, a palavra é que nos ajuda. Então, se você falar assim, mas como é que eu vou saber? Você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe fazer o que é da alma, o que é do Espírito. E se você buscar nessa direção, você vai saber. Se você falar assim, eu não me importo se faz tanto de cima como de baixo, você nunca vai saber a separação. Então, aí o que acontece? Às vezes a pessoa fala o seguinte, né? Eu vou comprar um carro porque isso é bênção de Deus. Vou dando um exemplo bem simples aqui, né? Mas se não for de Deus, aquele carro pode ser a maior desgraça da sua vida. E as coisas de baixo, não as coisas de cima. Né? Mas como é que eu sei disso? Você buscando a Deus, né? Agora, se você falar assim, não vou buscar a Deus, vou buscar a minha carne, minha vontade, você vai fazer pelas coisas de baixo. Pode dar certo? Pode dar certo, mas se for uma cilada do maligno, por exemplo, até um emprego, se você quer saber, até um emprego que parece que seja assim, a pessoa está tudo bem aqui, está no padrão do salário. Olha, eu já vi essa história, talvez você já tenha visto também. A pessoa está numa vida tranquila, né? Tem a vida sob controle e tal, mas ela tem dentro de si aquelas coisas de buscar as coisas da carne, do mundo, mas não busca as coisas do alto para saber a direção de Deus. E o que acontece? Satanás, sabendo que era uma presa fácil, oferece uma oportunidade para ela sair daquele emprego que tem uma estabilidade, que tem isso, tem aquilo e tal, e fala assim, você vai agora ganhar 5 vezes o que você está ganhando. Você vai ter um padrão, a pessoa sai de lá e vai com tudo, né? Larga uma experiência, larga um relacionamento, e larga tudo. E não era Deus chamando. Quando é Deus chamando, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e foi para um lugar que ele nem sabia para onde. Mas por quê? Porque era do alto, as coisas de cima que ele estava ouvindo, não eram as coisas do mundo. Então, nós precisamos ter o quê? Uma palavra chamada discernimento. Quando é Deus falando e quando é o diabo falando com você. Então, isso é a segunda separação que nós temos que buscar. Aqui, o estudo não é dizer como é que você vai fazer. Estou falando o que você tem que fazer, buscar. Então, nunca ninguém, às vezes falou, olha, você tem que saber separar as coisas do alto das coisas de baixo. Falaram em outras palavras, mas hoje o estudo está mostrando o seguinte:
Primeira separação, luz das trevas. A segunda separação já não é tão básica, que é o pecado, porque o meu pecado, que isso aí não é, todo mundo sabe, nem todo mundo separa, não é verdade? O que é pecado e o que não é pecado? Pergunta para qualquer pessoa se ele não sabe. Sabe, não é verdade? Não precisa ser nenhum estudioso da palavra, ele sabe que aquilo ali não é de Deus. Aliás, não agrada a Deus, né? Olha, eu vou matar uma pessoa, né? Vou tirar uma vida. Não, agora eu vou edificar uma vida. Né? Então nós não vamos explicar aqui, porque o estudo já passou, se você pegar outro estudo. Mas assim, o que precisa é ter é buscar isso, separar o que é do alto das coisas de baixo. Isso é assim, parar um pouquinho e olhar se você tem exercitado isso. Se não, é tempo de começar, né? Eu vou olhar mais, buscar o discernimento, né? Esse é o segundo nível da separação que nós vamos falar. Agora, a terceira separação que nós vamos ver aqui é as águas da terra, né? Olha só o que diz a Bíblia aqui. Ainda, né, não se preocupe, não tem pressa de sair de dentro do capítulo 1 não, porque temos uns 2 estudos ainda para nós ir para o capítulo 2, né? Aqui nós não temos pressa de terminar o estudo, temos vontade de entender o que Deus está falando para nós, né? A separação da água, Gênesis 1:9. E disse Deus: agiu-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E o continente Deus chamou de terra, e o ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Então, a terceira separação, e é o nível mais sutil que o crente, para ter um crescimento espiritual, precisa passar, é pela separação entre água e mar, né? Terra e mar, né? Desculpa, falei a água e da terra. Então, ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas Deus chamou mares. Na Bíblia, toda vez que nós falamos de mares, nós estamos falando de morte. Aí, como nós explicamos na outra aula, né? Pô, pastor, mas a água não é vida? Não, quando você fala assim de uma fonte de água, é vida, né? Fonte de água viva é Jesus, né? Mas quando você falar de muitas águas juntas, é morte. Por exemplo, o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho se fechou, né? Quando os soldados do Egito estavam passando. Nós falamos de dilúvio, morte, né? Nós falamos aí quando falamos de muitas águas, nós estamos falando de morte. Inclusive, para você ter uma ideia, quando se fala da Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém que nós pregamos aqui, que virá, né? Nova Jerusalém, não haverá choro, não haverá dores e não haverá morte. Por isso, lá não haverá mares, está escrito no Apocalipse, porque mar representa morte. A nova terra, novo sol e nova terra, né? Não tem água, não tem mares, porque mar representa morte. Mas quando nós falamos em terra, terra representa a vida. E aí, esse entendimento aqui, essa revelação, você vai ver o seguinte: quando você vai ver aqui que houve a separação da terra, da porção seca, né, das águas, aí a palavra fala assim, então era assim o terceiro dia. Deixa eu achar aqui. Então, nessa parte, pediu Deus, então, era segundo as espécies, semente. Aqui, ó, no verso 13. E foram-se à tarde e à manhã, o terceiro dia. Então, quando foi que se separou a terra das águas, do ajuntamento de águas? No terceiro dia. Quando foi que Jesus ressuscitou? No terceiro dia. Então, quando nós falamos de terra, né, é assim, Jesus ressurgiu, né? Então ali a terra, né? Quando nós falamos em terra, a terra gera vida.
água é morte. Então nós temos que ter essa separação de água de terra, que quer dizer a separação do que é vida e do que é morte. Então, isso aqui pode virar, é mais um ponto que nós temos que entender, saber o que é que gera vida e o que gera morte. Não basta saber o que é pecado e o que não é pecado, o que é profano, o que é de Deus. Profano é aquilo que desagrada a Deus, né? Aquilo que é abominável à vontade de Deus. Não basta a gente saber assim, olha, isso aqui é pecado. Não, eu preciso saber agora o que gera vida e o que gera morte, né? Separar águas das terras, certo? Assim como Deus fez no terceiro dia. Então, quando nós falamos, por exemplo, ouvir rádio FM, assistir uma TV, é pecado? Ora, não. É pecado você ouvir um rádio FM, músicas do mundo? Não. É pecado você ver televisão? Não. Mas, quando você ficar 6 horas ligado no rádio FM, na sua cabeça, né? Ou ficando vendo televisão. Quando você terminar de ver tudo aquilo, qual a motivação que você tem para orar? Virou vida, virou morte, né? Então, no nosso exemplo, se alguma dessas coisas que você começou a ver, e você foi se afastando de Deus, é vida ou morte? Então, nós temos que ficar ligados. Isso é uma separação sutil, a gente não percebe, né? É que nem aquela história do sapo que nós já contamos aqui, né? O sapo, quando você joga ele numa panela de água quente, ele pula fora na mesma hora. Mas, dada a natureza dele, né? Se você colocar em uma panela de água fervendo, uma água fria, e ligar o fogo, à medida que vai aquecendo a água, a temperatura do corpo dele vai aquecendo, ele não sente a quentura, porque a temperatura, o corpo dele tem um ajuste térmico, e ele vai subindo a temperatura no nível da alta temperatura ambiente, e aí ele morre cozido. Aqui é a mesma coisa, o pecado o pecado é uma água quente. Você bate a mão lá, você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Mas aquilo que gera vida e o que gera morte, você não percebe. E o que é que gera morte? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Viajar é pecado? De jeito nenhum. Estar com a família é pecado? De jeito nenhum. Mas se você deixar de buscar Deus para viajar, e a minha vida é viajar, minha vida é andar por esse país, né? Aquela música, né? É legal, é gostoso, mas se isto tirar você da presença de Deus, é vida ou morte? Está claro isso? Nós podemos viajar, mas não podemos sair da presença de Deus. Por exemplo, quando eu viajo, se eu estou assim num domingo, numa cidade assim, e eu não posso estar aqui, o que me impede de estar numa igreja? De repente eu consigo estar numa igreja. Bom, então, mas assim, eu volto correndo para Deus, nas minhas orações, eu sou em Deus. Mas se aquilo, por exemplo, eu começar, é futebol, é churrasco, é isso, é aquilo, futebol, churrasco, tá, e aquilo tudo é pecado? Não. Mas eu pergunto, se tornar você apático a Deus, se esfriou o seu relacionamento, o seu interesse de buscar as coisas do alto, é vida ou morte? Então, é isso que nós estamos falando, né? Essa separação sutil que o crente, o cristão, precisa ter para ter crescimento espiritual. E Deus só vai gerar vida naquela pessoa que estiver mais próxima, aquela pessoa que tiver feito as separações. Eu separei trevas de luz, eu separei as coisas de cima das coisas de baixo, e eu separei aquilo que é vida do que é morte, né? Essas são as 3 separações básicas que o cristão tem que fazer. Aí, então por isso que nós vemos o seguinte, né? Que tem o crente desviado, né? A morte é aquilo que afasta de Deus. Então, se você tem alguma coisa que você sabe que afasta de Deus, você tem que se afastar daquilo. Se você sabe que, olha, tudo tem uma situação, como eu disse, ouvir música na rádio FM, qual é o pecado? Nenhum. Mas se você ficar, o seu ouvido não tem tempo para nada, é só aqui, grudado ali, né?
qual tempo você vai ter para meditar a Deus? Nenhum. Porque você está ali, rock, é santo, é isso, é aquilo, né? Não tem nenhum pecado nisso. Mas se isso te afasta de Deus, é o que te leva à morte, então nós temos que entender, ter essa percepção. Aí, se alguma dessas coisas deixou você apático, né? Podemos. Pode virar aí. Por isso que tem muitas pessoas desviadas, né? Então, o que nós precisamos acordar? Não ficar só pelo critério do que é pecado e o que não é pecado. Tá certo? Nós temos que sair daquele critério básico, que todo mundo sabe, que é pecado e que não é pecado. Começar a pensar o que é do alto, ter discernimento do que é do alto e o que é da terra. O que vem de Deus, o que vem do mundo, para ver se eu não estou sendo levado por uma emoção, né? E aí, por isso, nós não podemos andar no critério tanto. Jesus se apresentou, eu sou o caminho e a vida. Jesus falou assim, eu sou a vida, né? Então, nós temos que buscar Jesus porque Ele é a vida. O ser humano, ele é muito agarrado à vida. Você já viu alguém, que não tenha, assim, é difícil você achar uma pessoa que não seja agarrada à vida, né? E a pessoa está tudo bem, não liga, né? Mas se der uma dor de barriga, meu Deus, né? Então, as pessoas são agarradas à vida, pela natureza. Mas, só que elas não percebem que ela caminha muitas vezes para a morte, né? Para a morte espiritual, né? Que eu estou falando, o afastamento de Deus. Então, corra da morte e agarre-se naquilo que é vida, né? Ok? Dentro desse mesmo contexto, né? A vida é alguma coisa assim, misteriosa, né? É algo meio misterioso. Então, todos sabem que alguém tem vida ou não tem. Mas tem muitas pessoas que têm, morte dentro de si. Então, pessoas cheias de vida, pessoas que estão assim buscando coisas que tem a luz, que tem a presença de Deus. Essa pessoa sempre está com esperança, motivada, acreditando, buscando, sabendo que ela não está sozinha. Eu sozinho não consigo, mas Deus é comigo, né? Essa pessoa tem o quê? Uma alegria, né? A pessoa que perdeu a esperança, ela tem o quê? Desânimo. Para ela nada vai dar certo. Esquece, né? Você não vai conseguir. A pessoa traz morte dentro de si. Então nós temos que afastar dessas pessoas, né? Trazer para ela um tratamento, né? Se você não consegue, você não tem assim conhecimento, traga, né? Precisamos estar ministrando, falando de Deus na pessoa. Mas assim, nós não sabemos definir o que é vida, mas sabe quando a pessoa tem vida e quando não tem vida, sabe? Então, se nós bobearmos, tem pessoas na igreja que é só palavras maledicências, é só inferno, é só isso, aquilo, né? A pessoa é carregada de morte. Então, ela não percebe, ela mesmo carrega a morte dentro de si. A morte, que eu digo, é o seguinte: ela não tem a vida espiritual. Então, qual é a possibilidade de Deus fazer um crescimento nela se ela não tem espaço para a vida, né? Se ela não abre, não busca. Por isso nós temos que ter esse entendimento. Então a vida de Deus só acontece, né, quando nós temos essas três separações. Claro, a separação do que é luz, do que é trevas, as coisas de alto e do baixo, e quando nós sabemos separar a vida, coisa que traz vida e coisa que traz morte, né? Então nós temos assim. Quando nós estamos assim prontos, aí a nossa vida começa a prosperar. A palavra diz que João 10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus falou: eu vim para que tenha vida. E não é pouca não, vida em abundância. E como é que eu vou colher essa vida em abundância? Eu preciso separar, que é luz e trevas, né? É preparar, assim como Deus preparou o cenário para criar o mundo. Não foi assim? Não foi separando, preparando o ambiente para criar a vida? Nós também temos que preparar para Deus criar a vida em nós, tá bem? Então o que acontece na criação do mundo é exatamente na nossa, e assim nós vamos poder dizer que nós nascemos de novo, né? Tá bem? Quando nós falamos em vida eterna, é importante a gente entender a questão da vida eterna. Nós temos duas vidas, né? Como assim? Tem gato que tem 7 vidas, que nós temos duas vidas, né? Nós nascemos
mas ao homem é dado morrer na sua vez. Depois disso, nós temos a vida eterna ou a morte eterna. E quando nós falamos em vida eterna, muitas pessoas assim falam assim, eternidade, né? Eternidade é uma coisa que nunca acaba, né? Pega, por exemplo, outro dia, uma vez, a primeira explicação sobre eternidade, fala assim, explica para mim assim, um exemplo de eternidade. Pensa uma peça, uma bigorna de ferro, tá? Sabe o que é uma bigorna de ferro, né? Uma bigorna? Aquela que você bate uma peça de ferro dessa altura, quadrada assim, né? Dessa altura, desse tamanho aqui, é uma peça de ferro. Pensa um passarinho, um pardalzinho, batendo o bico ali para gastar aquele ferro. Vai passar 10 anos, mais 100 anos, mais 1000 anos, assim é a eternidade, né? Se você achou que 100 mil anos é muito, vai passar 100 mil anos, 100 mil anos, 100 mil anos e nunca acaba. Mas quando nós falamos em vida eterna, nós não estamos falando dessa vida longa, nós estamos falando em vida de Deus, né? Nós estamos falando na vida do nosso próprio Deus. Então, a vida eterna é a vida do próprio Deus. Então, existe vários tipos de vida. Nós coloquei aqui como exemplo, né? Se você pegar a vida de um inseto, é diferente da vida de um gato, né? Lógico, o inseto nasce, dura às vezes uma semana, um mês, um gato dura, sei lá, 3 anos, 4 anos, não sei, né? Como a vida de um gato também é diferente da vida de um homem, não é? Cada tipo tem um tipo de vida. Deus tem a própria vida dele, né? Que ele é eterno, é um tipo de vida. A vida eterna que nós vamos herdar, né? Que é a segunda vida nossa, é a vida de Deus. Agora, para você ter uma ideia, o mundo tem mais de 300 mil espécies, tipos de vida no planeta. Uma espécie. Quando você fala assim, tipos, imagina assim, o cachorro tem a raposa, tem o lobo, é tudo um tipo, é espécie daquela tipo de vida canina, né? Então, a vida tem muitos tipos, mas nós estamos falando o seguinte: dentro desse todo tipo de vida aqui, Deus gerou ali na criação do homem. Olha só, mais de 300 mil tipos de vidas que existem. Deus não poderia ter eleito as formigas para ser a sua criatura? Não é? Um grilo, um gato, um cachorro. Quantos e quantos tipos de vida existem? Mais de 300 mil espécies. Aliás, tipos. Depois de cada espécie, depois tem as variações do mesmo gênero, né? Aí, na ordem cronológica, quando Deus criou o mundo, Ele criou a vida vegetal. Se você ler lá, por exemplo, Gênesis 11, diz: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores que produzem semente de acordo com a sua espécie. Aí, esse foi a vida mais básica que Deus criou, a vida vegetal. Okay? Depois que Ele criou esse nível de vida vegetal, Ele criou um nível mais evoluído de vida. Vocês vão concordar comigo que quando Ele falou assim: criem seres vivos das águas e as aves do céu, né? Lá em Gênesis 20, Ele falou assim: ó, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra põe aves sobre o firmamento do céu. Vocês concordam comigo que um peixe, uma ave, representa mais vida do que um pé de mar? Os dois têm vida, não tem? Mas assim, as aves do céu, os peixes, os animais marinhos, né? Você vê muito mais vida nele do que um pé de alface, um pé de capim. Mas aquele lá também não tem vida? Tem. Mas eu estou falando assim, existe um nível mais elevado de vida. O primeiro nível foi o vegetal. O segundo nível de vida, né, foi os seres vivos das aves e das águas do céu. Foi na segunda etapa. Nessa ordem cronológica Deus foi criando as vidas, né? No terceiro nível de vida, Ele criou os rebanhos domésticos e os selvagens. A Bíblia diz assim, ó: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra. Então é Gênesis 1, 24.
Então, vocês concordam que os animais selvagens, domésticos, um gatinho, um cachorro, não parece muito mais vida do que um peixe, sei lá, um molusco da água lá, sei lá, qualquer ser, né, que nós falamos agora. Mas aí, Deus, por último, né, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Se você for lendo a Bíblia, você vai vendo assim, que Deus criou isso e viu que era bom, né? Toda vez que Ele cria, Ele olha, isso é muito bom, não, isso é bom, né? Quando Deus criou o homem, Ele falou assim, façamos o homem, né? Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nisso aqui, Deus, na Gênesis 1:31, fala assim, Deus viu que tudo que Ele havia feito, tudo havia ficado muito bom. Por que é que quando Deus fez o homem, Ele falou assim, agora sim, isso ficou muito bom? Porque Deus queria fazer um ser, para ter comunhão com Ele. E para expressar Deus, pergunto, olhando essas 3 níveis de vida que nós falamos, você acha que um pé de capim expressa Deus? Pode ser, vida expressa Deus, mas não tão. Vamos lá, você evoluiu por um peixe, expressa Deus? Expressa vida, mas não estou vendo ali Deus. Um animal expressa mais do que um peixe, mas não expressa Deus. Agora, o homem, Ele fez o homem e falou que ficou muito bom, porque o homem foi feito para expressar a Deus. O que é expressar a Deus? Você já se imaginou Adão lá, né, no paraíso? Ele precisaria de alguém, né, que tivesse comunhão, né? Ele procurar assim o animal lá, um leão, né, uma girafa, um elefante, né? Até que Deus fez um ser semelhante a ele para ter comunhão. E ele sim, agora sim, essa é a mulher de meus ossos, né? Os meus ossos, carne da minha carne, tá? Então, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para... Qual que é a missão do homem? A primeira coisa, a criação de Deus. Por que ficou muito bom? Porque o homem foi feito para expressar a Deus. Amém? Então, isso aqui é um dos pontos de revelação da nossa vida aqui na Terra. Expressar a Deus. Amém? Então, quando nós vemos aqui, né? Vamos falar um pouquinho de vidas que expressam a Deus, tá? Nós temos aqui nós falamos vida vegetal, que é o caso do inseto, vida do animal, não expressam a Deus plenamente, completamente. Assim é a vida do crente no início. Quando nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, era lá no jardim. Mas depois que o pecado entrou no mundo, o homem perdeu a forma de Deus, né? Ficou sem forma e vazio. Quando vem Jesus vem para sermos assim, Romanos 8:28 fala assim, né? Tudo focado para ver aqueles anos que tem a Deus, né? Aqueles são chamados para serem conforme, né? Deixa eu pegar aqui, a sua semelhança, né? Nós fomos para sermos assim, iguais a Jesus. Então Deus mandou Jesus para o homem recuperar o modelo de Deus, para ser novamente semelhante a Deus. Está lá em Romanos 8:28. Vamos ler aqui para não ficar perdido essa explicação. Ele fala o seguinte, sabendo que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que conheceu por antecipação também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Está claro? Ele nos chamou, nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho. Então, nisso aqui, Deus falou o seguinte, o homem perdeu a imagem de Deus no início, né? Mas então o crente é assim no início, assim como um animal, assim como um vegetal não expressa Deus, no início da sua carreira cristã, o homem ainda não expressa Deus. Ele precisa ir criando o que? Caráter cristão. Caráter cristão, buscando o que? A santidade, né? A separação das luzes das trevas, né? E buscando ser dependente de Deus. Então, ele tem uma vida
dentro de si, mas não é uma vida que expressa Deus. Então as pessoas ainda não chamam essa pessoa, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Você já percebeu que no começo da caminhada cristã, você está aprendendo ainda, você ainda fala palavrão, às vezes você faz uma mentira aqui, às vezes você dá uma pisada na bola ali, né? E as pessoas que conhecem, falam assim, né? É um homem natural. Mas, à medida que a pessoa vai buscando, né, crescimento, daqui a pouco ele fala assim, essa pessoa, né, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, essa é uma vida que se apresenta. Então nós precisamos o quê? Avançar, desenvolver o caráter de Deus. Bem? Então nós vivemos numa época de humanismo. Hoje, o que é o humanismo? A filosofia, né, de vida, a filosofia moral, que coloca aos humanos na principal escala de importância. O humanismo é dizer que o humano é a coisa mais importante, mas na prática não é isso que nós estamos vendo acontecer, né? Então, apesar de sermos criação de Deus, né, a menina dos olhos de Deus, mas nunca se desvalorizou tanto a raça humana. As pessoas nunca foram tão tratadas como animal como se vê hoje. Vocês viram lá no Guarujá como trataram aquela mulher lá que falava que ela era uma sequestradora de criança? Não a tratou como animal? Né? Então, quando a gente olha aí o que está acontecendo, né? Nunca se matou tantas pessoas com tanta facilidade de sem dar valor nenhum à vida. Jogar uma privada, né, na cabeça do outro. Mas não estava vendo que lá ia acontecer aquilo? Mas assim, que interesse, que valor que tem a vida. Quando a gente fala assim, direitos humanos, as pessoas falam direitos humanos, mas não se tem direito nenhum olhando os direitos humanos. E às vezes estão olhando mais o direito daqueles que estão no crime do que aqueles que estão sendo cometidos pelo crime. Aliás, um colega meu foi roubado no sábado, perdeu 2 bicicletas, ele e o menino dele assim, 6 horas da manhã para trabalhar. Aí veio o cara de moto e pegou eles e tomou tudo com revólver no nariz do menino lá, né? Tá, senão você morre. E aí o pai, com bastante sabedoria, entrega tudo. Perderam mais de 30 mil reais. Aí ele falou o seguinte, né? Sabe o que o direito humano fala? Que essas pessoas roubam porque não tiveram a oportunidade de ter o que nós temos. Né? Então, o povo hoje ele é tratado como gado, né? Mas, o que nós estamos falando? Quando você olha assim, a questão da vida, a questão do aborto, da eutanásia, é uma outra questão para parar para pensar. As pessoas que não têm entendimento, as pessoas que não têm entendimento, né? O aborto, fala assim, vamos deixar essa criança viver ou não? Não é? Que valor tem a vida quando a pessoa fala o seguinte, essa criança é apenas um feto, é um embrião. Mas se você botar lá o panelinho, você escuta o coraçãozinho dela bater. É uma vida. Então, que valor que tem a vida hoje as pessoas, sabendo que lá é uma criação de Deus, um projeto de Deus, não é uma coisa que nasceu do acaso. Então, a eutanásia, a pessoa decidir se a pessoa vai morrer, vai viver ou vai morrer, né? Não, ela está sofrendo muito, é melhor encurtar. Mas você sabe os planos de Deus? Se Deus fala assim, ela vai viver agora, vai acordar, né? E como é que você pode interromper uma vida? Agora tem hospitais que interrompem essas vidas para poder abrir vagas, né? A gente fica sabendo aí, né? Em hospitais aí que foi denunciado, a diretora que falou, não, aquele lá já ocupou bastante aí, agora vamos dar um jeito lá para desocupar, né? Então, ela não vai sarar tão cedo, então dá um jeito lá, uma injeção. Aí a pergunta é, o que é a vida nesse mundo que nós vivemos? Então, é mais uma estatística, o homem é um número, né? Então, estamos chegando aqui no final. Então, o que nós estamos falando? O homem é o ápice da criação de Deus. Deus criou os vegetais, criou os animais do mar, as aves do céu, os répteis. Depois nós vamos ver mais para frente por que é que a Bíblia fala dos répteis, significado de réptil, de aves e tal, que tem uma simbologia muito interessante. Mas assim, o
faça o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O pecado continuou, quando o pecado entrou no mundo, olha uma coisa, o pecado colocou o homem nas trevas, mas ainda assim ele tem a essência de Deus, porque Deus soprou nele a alma vivente. Tá bem? Quando o homem foi feito, tinha um boneco de terra lá, né, do pó da terra, Deus soprou a alma vivente, então ele tem dentro de si a essência de Deus. Então, o homem, mesmo no pecado, é um ser extraordinário, que mesmo usando só 10% da sua capacidade, nos últimos 100 anos, olha, o mundo tem 2014 anos, né, depois de Cristo, fora os anos anteriores. Então, nos últimos 100 anos, o homem criou tantas coisas, a invenção, né, do rádio, da lâmpada, do telefone, do carro, do avião, da televisão, da internet e muitas outras coisas. Isso, o outro planeta, com apenas 10% da sua capacidade intelectual que ele tem, usando só 10%. Por quê? Que o homem, mesmo ainda no pecado, não estou falando aquela pessoa que está com Jesus, não, estou falando assim, porque ele tem a essência de Deus, né? O homem, ele tem a essência de Deus, do Criador. Então, primeira coisa, para nós fecharmos aqui, você é fruto da criação celestial. Então, nós temos que entender o seguinte: somos eleitos do coração de Deus, sabemos que o pecado, ao entrar em cena, estragou o plano de Deus, mas Deus entrou com um plano de redenção do homem, para religar o homem a Deus. Sabemos que o mundo jaz na influência do diabo, mas mesmo assim o homem ainda preserva a essência de Deus. O diabo tem o prazer de dizer para você que você é imagem e semelhança do macaco. Tá? O diabo, através de pessoas sem entendimento, de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, tem o prazer de falar assim que o homem é imagem e semelhança do macaco. Mas nós afirmamos sem dúvida que nós somos imagem de Deus. Por tudo isso que nós estamos explicando aqui, nós nunca vamos aceitar, né, aquilo que as pessoas sem conhecer Deus falam. Então, agora, tem pessoas que estão na igreja, mas ainda assim fica em dúvida, né? Se ela... Então, você escolhe, né, quem que você quer crer, né? Então, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, né? Um dia Deus resolveu se tornar a imagem do homem. Olha só, interessante, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele se fez homem. Ele não veio como um rato, um gato, né, uma formiga, né, um cachorro, um cavalo. Ele se fez homem. Então, Deus já tinha preparado o homem para ser a imagem de que o seu filho seria. Olha só como é que é interessante. Assim como o homem foi feito a imagem de Deus e perdeu, Deus mandou o seu filho para que fosse feito o homem, para ser igual ao homem. Então é bem assim. Então nós estamos encerrando aqui uma grande verdade, que Jesus é o verbo que fez carne e habitou entre nós. Ele tomou a nossa forma em Cristo Jesus, né? Qualquer animal, olha só, estou falando de extinção, que o mundo acabe. Vai acabar os cachorros? Vai acabar os cavalos? Vai acabar tudo? Vai. Mas mesmo o acabar de tudo, o homem não se acaba, porque Jesus é um homem, ele se fez homem, né? Hoje é Deus, mas ele é o homem que está no céu, sentado ao lado de Deus, né? Então o seu nome, Jesus Cristo, ele está trabalhando em nós para fazer nós deuses aqui na terra. Então, fechando aqui, não queremos ser como Deus, né? Não que seremos como Deus, uma atividade única de Deus, é onipotente, onisciente e onipresente. Mas Deus quer fazer seres com natureza divina. Essa é a vontade de Deus, da natureza divina, em função do que nós já temos aí, a propósito de sermos imagens da semelhança. Isso nos dá a postura para que queremos buscar a santidade. Então, primeira coisa que nós temos que entender, que nós vamos aprender mais coisa para frente: você é importante para Deus. A vida tem valor e tem razão de ser. Então, Deus está no começo e estará no fim, esperando por você. Porque Ele é o alfa e o ômega, né? Começo e o fim.
Tá bem? Então, isso aqui é para nós termos um entendimento assim, básico. Vamos ter outras aulas explicativas, né? E a gente chega no entendimento de como é que Deus nos criou. Então, vamos ficar em pé e para encerrar aqui. Repita comigo assim, ó. Eu creio que fui criado por um Deus pessoal, amoroso, que nos criou a sua imagem, semelhança, e que ele se fez homem para que eu seja filho de Deus. Nós vamos estar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por cada um que veio aqui nessa noite, a oportunidade de estarmos gravando esse estudo, que depois vai poder ser assistido por outras pessoas, o pessoal de Sorocaba também. Cada um que possa ter recebido essa palavra, Pai, tenha caído em terra fértil, Pai, e que ela possa ter um momento de reflexão. Talvez agora nós não sabemos exatamente por que nós recebemos esse entendimento hoje, mas, Pai, é como se fosse colocando tijolinhos sobre tijolos, e daqui a pouco nós estamos edificando uma mansão da Tua vida em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade e pedimos a Tua bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.